quero convidar a igreja a abrirmos a palavra de Deus mais uma vez, texto de Atos, capítulo de número 2. Você pode abrir a sua Bíblia, Atos, capítulo de número 2. Nós vamos ler e compartilhar brevemente poucos versículos que estão dentro de uma história maior. Atos, capítulo 2, quero ler com a igreja dos versos 37 ao 41. Abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 2, versos 37 a 41. Eu vou ler, a igreja acompanhe. Eu sempre chamo a atenção da igreja para que mantenha a sua Bíblia aberta. Culto é um tempo de aprendermos, e nós aprendemos lendo, olhando, observando, buscando, quem sabe, outras referências de apoio bíblico para que a gente possa construir o nosso aprendizado nessa noite. Atos capítulo 2, do 37 ao 41, o nosso amado irmão médico, Dr. Lucas, lá do passado, registrou assim: ouvindo eles estas coisas, compungiam-se-lhes o coração e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Jesus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Passou, meus irmãos, na história do nosso povo presbiteriano brasileiro, lá nos idos de 1940, ou um pouco mais, um pouco menos, o nosso irmão conhecido como reverendo Orlando Boyer. Esse nome é conhecido até mesmo de outras comunidades cristãs, porque além de pastor, ele foi um escritor com várias obras, ajudando o povo de Deus na compreensão das verdades da palavra. E ele tem um livro intitulado Toda a Família. E nesse livro ele proclama exatamente isso, que o desejo do Senhor é que toda a família caminhe com o Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus, diz a canção e diz a proposta lá registrada no livro de Josué. E o reverendo Orlando Boyer, naquele livreto, Toda a Família, ele conta ali uma historieta que eu já até contei aqui numa outra situação, anos atrás, e naquela história ele diz assim: faz algum tempo que irrompeu um pavoroso incêndio em certo grupo escolar. Ficaram presas pelas chamas cerca de 70 crianças que não puderam salvar-se. A multidão se ajuntou no lugar sinistro e corria confusa e angustiada, uns para lá, outros para cá, na tentativa de se aproximar e tirar as crianças daquele incêndio. As mães, como loucas, clamavam por seus filhos, aos quais, apesar de todo o esforço, não podiam alcançar por causa do intenso calor das chamas. Homens fortes olhando para os filhos cercados pelo fogo, e alguns perguntavam: o que eu posso fazer para salvar o meu filho? Ouviram então, apesar do alvoroço, os gritos de um menino que, vendo seu pai à distância, gritava para ele: papai, você não pode me salvar, papai, você não pode me salvar. E narra-se a história, meus irmãos, que nada pôde ser feito. A maioria daquelas crianças morreram naquele incêndio, e os gritos daquele filho pedindo ao pai: papai, você não pode me salvar, ficou ecoando na mente daquele homem, que acabou entrando em profunda depressão e morrendo pouco tempo depois. Papai, você não pode me salvar. Meus irmãos, voltando para o texto de Atos, Atos trata aqui das obras do Espírito Santo na conversão. É o Espírito Santo que leva as pessoas a crerem em Cristo Jesus, é o Espírito Santo que nos convence da verdade, é o Espírito Santo que nos capacita também a andar nessa verdade. O texto próximo aqui é descrito como a descida do Espírito Santo,
porque entre o Velho e o Novo Testamento havia uma mudança de ação do Espírito de Deus sobre os homens. No Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo não morava dentro do cristão ou do crente, do temente a Deus. O Espírito Santo habitava sobre o povo de Deus, mas não habitava dentro de. Jesus, antes de partir para a glória eterna, ele diz que eu subirei ao Pai, mas mandarei para vocês um outro em meu lugar. Mandarei para vocês um outro Consolador. E a palavra que o Senhor Jesus vai ensinar ali é que esse outro Consolador é a pessoa bendita do próprio Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade que viria agora não apenas para estar sobre a humanidade, mas agora para estar habitando o coração, morando junto com cada um daqueles que crescem no Senhor. O Espírito Santo continua na sua plenitude e soberania, habitando sobre a humanidade. Ele atua sobre tudo e sobre todos. É Ele quem vai até o pecador e que convence esse pecador de que ele precisa da graça de Deus. Mas a partir do momento da conversão, do novo nascimento, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar dentro do coração, dentro da vida. Quando falamos em coração, não é o órgão da cardia, mas a vida do indivíduo. O Espírito Santo passa a habitar no indivíduo. Ele passa a morar, a fazer morada no indivíduo. Mas, voltando ao caso, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Jesus morrera, ressuscitara, voltara aos céus, e agora passavam-se alguns dias entre a subida de Jesus de volta ao céu e a descida do Espírito Santo. Passaram-se 10 dias. E nesses 10 dias, o povo de Deus estava ali, orando, clamando, pedindo ao Senhor o cumprimento da promessa. Nos vários evangelhos e no livro de Atos, percebemos esta iniciativa da igreja, clamando ao Senhor. E num dado dia, o dia de Pentecostes. Pentecoste não é apenas um dizer sobre os irmãos que são carismáticos, pentecostais, mas Pentecoste era uma festa lá do povo judeu, que depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, eles começavam a colheita do trigo, da cevada e de outros cereais, e naquele período de colheita, eles traziam então para o templo carros e carros de colheita e apresentavam ao Senhor agradecendo os primeiros frutos da colheita. E depois, no final de algumas semanas, eles voltariam com mais colheita, agradecendo ao Senhor pela totalidade da colheita. Então, Pentecoste era uma festa esplendorosa do povo de Deus, uma festa de alegria, uma festa de gratidão, uma festa de agradecer ao Senhor pelos primeiros frutos da colheita. E, por soberania divina, Deus escolheu que naquele dia de festa o Espírito Santo desceria. E o Espírito Santo vem sobre a igreja e ele é recebido de uma maneira extraordinária. Se você for ler o capítulo 2, lá nos seus versículos iniciais, vai se dizer ali que no meio do povo de Deus arrebatou-se um vento, uma ventania procelosa, começaram a descer como que gotas de fogo, línguas de fogo, e caíam sobre a cabeça daqueles que eram convertidos ao Senhor. E eles passaram a ter manifestações esplendorosas e especiais da presença de Deus entre eles. Dentre essas manifestações, eles falaram em línguas. Hoje, quando nós falamos em falar em línguas, desculpe se houver aqui qualquer um dos irmãos de uma igreja pentecostal ou de uma igreja carismática, quando se fala em falar em línguas, pensa-se em falar em língua do céu, pensa-se em falar em língua dos anjos, pensa-se em falar em línguas extraordinárias, estáticas. Mas aqui no texto de Atos não tem nada disso. Se você ler o texto de Atos, as línguas que foram faladas ali eram línguas de outras nações, de pessoas que tinham vindo de outros países, de outros lugares, porque a festa era esplendorosa. Se Jerusalém tinha cerca de 100 a 150 mil habitantes, nessa festa de Pentecoste, ela no mínimo duplicava para 300, 400 mil pessoas participando ali daquela festa. Então, muitas pessoas de outros lugares, judeus ou pessoas tementes da religião judaica, vinham participar, ou outros vinham para conhecer os ritos da religião judaica. E ali, com aqueles milhares de pessoas, os apóstolos e os cristãos primeiros ali, batizados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Senhor, homens incultos, pescadores, pessoas simples, de repente começavam a falar em outras línguas.
E se você for ler o texto de Atos capítulo 2, você vai ver que tinha ali pelo menos 16 nações de outros lugares ali representadas. E eles começaram a pregar as grandezas de Deus sem nunca ter estudado numa outra língua. Isso é dom de línguas. Isso que aconteceu lá no texto de Atos. Guardadas as devidas proporções com os nossos irmãos pentecostais, discordamos da língua dos anjos, discordamos da língua celestial, mas entendemos que o dom de línguas é a capacitação que Deus deu para o seu povo, para falar para um povo de uma outra língua, de uma outra cultura, as grandezas e as maravilhas de Deus. Quando aquele povo começou a ouvir, e houve ali uma certa confusão, diz o texto que alguns começaram a acusar os novos cristãos de estarem bêbados. Imagine esse povo com essa bagunça, esse povo com essa desordem, cada um falando de um jeito. Imagine o que é isso, o que está acontecendo? 9 da manhã, esse povo já está bêbado. Né? Foram as interrogações que assim levantaram. O apóstolo Pedro levanta-se no meio da multidão e diz: irmãos, eu quero ter a palavra. Aqui ninguém está bêbado, aqui ninguém está tendo confusões. O que está acontecendo é o que o Senhor Jesus prometeu e desde o passado havia sido prometido, que nos últimos tempos Deus manifestaria esses sinais de grandeza e de poder. E o Espírito Santo então passa a habitar no coração daqueles que creem. Meus irmãos, assim como nos dias primitivos, os crentes também de hoje precisam anunciar a salvação. Se é na sua língua, se é numa outra língua, se Deus vai capacitá-lo ou não a falar outra língua, você precisa anunciar a salvação de Deus para os outros povos. E no falar da salvação, Pedro vai dizer que o que acontece ali é que se cumprir o que tinha sido prometido do Salvador vir à terra, e esse Salvador é Jesus. E vocês, povo de Israel, vocês líderes religiosos, vocês se ajuntaram e mataram o Senhor da vida. E quando eles caíram em si e reconheceram que Jesus era de fato o Messias, e eles haviam ajudado a matar o Senhor da vida, eles entraram em desespero. Olha aí no versículo de número 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, ou quebrantou-se-lhes o coração, reconheceram de fato as coisas e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: que faremos, irmãos? Se nós matamos o autor da vida, o que faremos? O que será de nós? E Pedro então vai dizer para eles: vocês precisam de arrependimento, vocês precisam se arrepender e crer nele, e entregar a vida a ele, reconhecendo nele o Senhor e Salvador da vida de vocês. Meus irmãos, eu quero olhar para nós aqui, mais especificamente, quando o apóstolo Pedro também vai dizer no versículo 39, leia comigo, vamos ler todos juntos, versículo 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para vós é a promessa de salvação, para vocês que creem, mas também para os vossos filhos, até para os que estão longe, para outros que ainda vão ouvir o Evangelho e serão chamados pelo Senhor. Então, olhando mais especificamente, para vossos filhos é a promessa. Como nós dissemos desde a introdução desse culto, nós cristãos temos a responsabilidade de conduzir nossos filhos no caminho do Senhor, convencê-los e levá-los a serem convertidos a Cristo Jesus, na aceitação das verdades maiores do nosso Deus para a salvação eterna de suas vidas. Então, a minha pergunta temática, depois dessa longa introdução, seria: por que entregar nossos filhos a Deus? Por que o cristão precisa entregar os seus filhos a Deus? E eu trago aqui 3 respostas. A primeira, porque o pacto da graça inclui os nossos filhos. E eu quero explicar rapidamente, então, o que é o pacto da graça. O pacto da graça, meus irmãos, na estruturação teológica, na organização dos assuntos da Bíblia, ele é um pacto ou é um acordo de salvação feito entre Deus e aqueles que serão salvos. Mas como nós não sabemos quem são os que serão salvos, esse acordo foi feito entre Deus, representando os que serão salvos na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então, em última instância, esse acordo é um acordo feito entre Deus e Jesus Cristo, garantindo que cada um daqueles que crescem realmente em Cristo Jesus teriam a salvação. Mesmo não tendo esses tais mérito algum,
merecimento algum, capacidade alguma de salvarem-se a si mesmos, Deus se compromete a salvá-los pelos merecimentos do Senhor Jesus Cristo. Exatamente por isso que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, porque nós não temos capacidade, nós não temos santidade, nós não temos valores suficientes para garantir a nossa salvação, e o Senhor Jesus Cristo vem então e morre ali na cruz em nosso lugar. E o Senhor capacita cada um a crer nele, a receber pelo poder do Espírito Santo os valores desse acordo em Cristo Jesus. Então, esse pacto de salvação, esse acordo que Deus faria de salvar uma nação ou salvar um povo, não necessariamente uma nação como uma etnia, como um povo federativamente organizado, mas um povo entre os povos. Esse acordo Deus faz desde o Velho Testamento. Se você for ler a história de Abraão, um dia Deus chama Abraão e fala: Abraão, já que o mundo está nessa desordem toda, ninguém teme ao Senhor, eu quero começar agora uma nova nação, e farei de você uma grande nação. E Deus levanta Abraão, um homem de 75 anos, a sua esposa de 60 e poucos, ele já velho, ela já velha, nunca tinham tido filhos, e Deus garante: eu vou fazer de você uma grande nação. O tempo passa. 25 anos depois, quando Abraão estava com 100 anos, a sua esposa já às portas dos 90, Deus concede esse grande milagre e nasce o primeiro filho do casal. E esse único filho vai ter mais 2 filhos, desses 2 filhos vão nascer mais 12 filhos, e desses 12 filhos, eles vão se multiplicar e vão se tornar uma grande nação. Mas lá na chamada de Deus com Abraão, quando o pequeno Isaac ainda era uma pequena criança, Deus disse para Abraão: eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Então a promessa também inclui a tua descendência, e no decurso das suas gerações, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da sua descendência. Meus irmãos, a história vai dizer que a linhagem carnal de Abraão é um protótipo, é uma espécie de um modelo, uma figura da linhagem espiritual. A Bíblia vai nos ensinar que nem todo aquele que é nascido apenas da linhagem física de Abraão pertence a Deus, mas eles representavam aqueles que pertenceriam ao Senhor. Paulo vai dizer: é o caso de Abraão, ele creu em Deus, isso foi imputado para a justiça, e aqueles que são os filhos da fé, ou seja, aqueles que creem realmente em Cristo Jesus como o Salvador, esses é que são filhos de Abraão. Gálatas 3, 6 e 7. Em Gálatas também, capítulo 3, verso 29, Paulo vai dizer: e se sois filhos de Cristo, se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Atos 2,39, que você leu agora há pouco, diz que para vós outros é a promessa, e também para os vossos filhos. Então, meus irmãos, Deus tem um pacto de salvação, também salvando os nossos filhos. Deus sempre anunciou e Deus sempre realizou o seu plano de salvação, buscando famílias. Família para Deus é algo especial. Família para Deus é algo que Ele zela. Família para Deus é algo que Ele cuida. Deus não tem interesse, não tem prazer em que nossas famílias se acabem. Deus não tem prazer em que nossas famílias sejam destruídas, por quaisquer que sejam as atividades humanas, frutos do pecado. E nós vamos ver na Bíblia muitas e muitas famílias que são exemplos aqui desse cuidado de Deus. Adão e Eva tiveram lá os seus percalços, tiveram lá os seus pecados, tiveram lá os seus problemas, mas a Escritura vai mostrar que eles foram preservados por Deus. A família dos seus filhos, Sete, Enos, os descendentes mais à frente, Noé, os seus filhos, e nós vamos caminhando na linhagem bíblica e vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, famílias inteiras que foram abençoadas pelo Senhor. No decurso da revelação e da história bíblica, muitas e muitas famílias foram tementes a Deus, foram abençoadas por Deus, e a Bíblia vai depois, lá no texto de Hebreus capítulo 11, registrar muitos desses nomes como os heróis da fé, como aqueles que andaram na obediência ao Senhor nosso Deus, e hoje pertencem ao seu reino de glória. Deus valoriza e Deus quer salvar a família.
Quando nós chegamos lá no livro de Atos também, capítulo 16, nós vamos encontrar ali a história do carcereiro de Filipos, um homem que cuidava da prisão, e Paulo e Silas presos ali, num dado momento, depois de terem apanhado, sido surrados, eles cantando louvores a Deus, lá pela meia-noite, um terremoto balança aquela prisão, as paredes se quebram, as cadeias ou prisões daqueles prisioneiros são soltos, e o carcereiro entra em desespero, porque naquela época, se o carcereiro perdesse o preso, ele morreria, ele pagaria com a sua vida, e lá estava o carcereiro, quem sabe já com o cabo da espada encostado no lugar, quem sabe pensando em se atirar sobre ela, para não morrer terrivelmente pelo poder dos seus opositores. Paulo diz, não faça isso, não faça isso, e ele fala então, o que devo fazer para que eu seja salvo? Irmãos, ele sabia por que Paulo estava ali. Quem sabe ele tinha ouvido as pregações de Paulo. Paulo e Silas, presos durante muito tempo, estavam cantando a Deus. E muitos dos nossos cânticos falam também da graça, do poder, da salvação, do amor de Deus pelo perdido. E certamente aquelas canções de Paulo estavam entrando ali na mente daquele carcereiro. E quando ele pergunta, o que farei? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Paulo não estava pensando apenas na salvação circunstancial da vida, mas certamente na salvação eterna. Será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, minha irmã, Deus quer salvar também você e a sua casa. Nós temos na história também, irmãos, muitos e muitos exemplos de pessoas piedosas, tementes a Deus, que Deus cuidou para que toda a família permanecesse nos caminhos do Senhor. Eu tenho dito aqui já mais de uma vez e repito, nós temos presenciado no Brasil um contingente aproximado de 40 milhões de evangélicos hoje. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem tementes ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos no Brasil também, em contraposição a esses 40 e tantos milhões, mais ou menos o mesmo tanto de pessoas que já passaram pelas igrejas e agora se dizem ex-crentes. Eu já passei por lá, já fui de lá e não sei o quê, e não está mais. Muitos dos nossos filhos, a grande maioria dos filhos dos cristãos hoje não estão na igreja, não estão no evangelho. Muitos estão no caminho das drogas, muitos estão no caminho da prostituição, da promiscuidade, muitos e muitos são presos. Por quê? Primeiro, a responsabilidade é individual. Cada um responde por si. Depois que o filho cresceu, tem certa idade, ele toma as suas decisões. Mas, quando a Bíblia disse, como lemos lá no Salmo 78, cabe aos pais ensinar o caminho aos seus filhos, cabe ao pai transmitir à nova geração os valores de Deus, isso tem influência na criação dos filhos, irmãos. E muitos de nós pais, cristianismo afora, e particularmente brasileiros cristãos na nossa época, não têm cumprido a responsabilidade de ensinar o temor do Senhor aos seus filhos. E muitos são os filhos de cristãos que, quem sabe, não estarão na eternidade com seus pais. Falha dos pais. Responsabilidade dos filhos, mas muitas vezes falha dos pais. Então eu quero dizer, meus irmãos, que os nossos filhos pertencem a esse pacto de salvação, mas nós pais temos que cuidar disso. Nós pais temos que ensiná-los no caminho e no temor do Senhor. A salvação das gerações futuras e nossas famílias, irmãos, está relacionada com o impacto que o evangelho vai ter na vida deles. Nós pais, de fato, estamos ensinando os filhos no temor do Senhor. Ou nós nem sequer vamos à igreja lá uma vez ou outra e queremos que os nossos filhos sejam tementes ao Senhor. Ensina a criança, diz o texto lá de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Mas muitos têm se desviado, e a falta certamente é que os pais não cumpriram o dever de casa. É que os pais não fizeram a tarefa principal e única de ensinar os seus filhos no temor do Senhor. Ensinar os filhos no temor do Senhor não é apenas dizer, filho, isso aqui é a Bíblia e você precisa dela. Não, os filhos precisam ver os pais lendo a Bíblia em casa.
Os filhos precisam ver os pais, quem sabe de joelhos, orando, chorando e pedindo a misericórdia de Deus sobre as suas vidas, sobre a vida de outros. Os filhos precisam ver o exemplo dos pais obedecendo a palavra. Não é apenas falar, mas é viver de fato esse evangelho. Esse impacto do evangelho vai motivar e vai direcionar a vida dos nossos filhos. Então, na primeira proposição, coloco ali, nós precisamos ensinar ou colocar os nossos filhos diante de Deus, porque o pacto da graça inclui os filhos. Segundo lugar, porque junto ao pacto, eles precisam do Salvador. Não é apenas porque são filhos de cristãos que eles serão salvos. Como diz aquele velho ditado, filho de peixe é peixinho, mas filho de salvo não é salvinho. Alguma coisa do tipo, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de salvo precisa ser evangelizado. Filho de salvo, filho de cristão, nasceu na igreja, precisa saber que ele é um pecador. Ninguém nasce inocente, ninguém nasce sem pecado. A Bíblia vai dizer, inclusive naquele texto de Salmo 51 que lemos no período da confissão: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Meus irmãos, nós cremos na transmissibilidade do pecado de pai para filho. Pecado não é coisa que você aprende a fazer, pecado é uma doença que você nasce com ela. Pecado é uma distorção de caráter, uma distorção da vida, é uma enfermidade espiritual que passa de pai para filho, de geração em geração. Por isso todos pecaram, e por isso os nossos filhos vão pecar. Não precisa ensinar os nossos filhos o caminho do pecado. Eles não vão aprender o pecado lá fora. Eles aprendem o pecado porque o pecado já é uma condição, já é uma natureza com a qual ele nasce. Vocês que são pais de crianças pequenas ou maiores, já passaram pela experiência de, quem sabe, o filho falar um palavrão quando menos se espera. Onde foi que ele aprendeu isso? Ou quem sabe o filho ter uma reação de raiva num momento que não deveria. Como é que ele aprendeu isso? É da natureza, pertence à natureza humana. O pecado já é embutido e criado em nós, transmitido de pai para filho, transmitido de geração em geração. Então, meus irmãos, além de serem filhos de cristãos convertidos, além de serem filhos de cristãos comprometidos com o Senhor, eles precisam da graça de Deus. Eles precisam ser evangelizados. Então, apenas ser linhagem ou descendência do povo de Deus não garante que esse tal será povo de Deus. Ele precisa crer em Cristo Jesus. Ele precisa receber a graça em Cristo Jesus. A pequena Valentina foi batizada agora há poucos minutos atrás, e nós cremos pela Escritura que, se Deus resolver levar a Valentina para a glória eterna, enquanto ela ainda é um pequeno bebê, ela está salva, porque os pais são pessoas tementes a Deus, porque os pais têm um pacto de vida e de salvação com o Senhor. Mas no decurso da vida, a Valentina vai chegar no momento que ela precisa assumir a sua fé. A fé dos pais era suficiente, era importante para ela no período da infância, e por pertencer a pais tementes ao Senhor, ela estava garantida para o reino. Mas se ela crescer e vier a ter as condições normais e naturais do discernimento, da experiência com o pecado, ela precisa reconhecer em Cristo o seu Salvador pessoal. Ela precisa crer em Cristo para a sua salvação. Então, meus irmãos, não bastava também lá para os filhos de Abraão dizer: não, eu sou filho de Abraão, estou salvo. Se você for ler os evangelhos, você vai encontrar muitas vezes o Senhor Jesus Cristo discutindo com os filhos de Abraão, com o povo judeu, exatamente porque eles criam nisso. Nós somos judeus, nós somos filhos de Abraão, nós já pertencemos ao povo de Deus. E Jesus vai dizer: não, filhos de Abraão são aqueles que vivem como Abraão, na fé, crendo e obedecendo a palavra de Deus. Apenas nascer na família de Abraão não garante serem os tais filhos de Abraão. Se você olhar para Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12, Jesus diz assim: digo-vos que muitos virão do ocidente e do oriente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino, ou seja, aqueles que deveriam estar aqui, serão lançados para fora nas trevas, figura do inferno, e lá haverá choro e ranger de dentes. Então precisa
não apenas ser filho de uma família cristã, precisa ser convertido a Cristo Jesus. Apenas cumprir os rituais e cerimoniais da igreja, seja no batizar, seja no tomar a ceia, essas coisas não garantem vida eterna para ninguém. Elas são símbolos. Então, apenas cumprir os símbolos religiosos, apenas ser filhos de cristãos, não garante a salvação. Meus irmãos, não basta estar ligado à igreja, não basta ser membro de uma igreja, é preciso ser de fato temente ao Senhor, é preciso ser obediente ao Senhor. A garantia de que eu sou salvo em Cristo Jesus é que a minha vida é uma vida comprometida. Apenas ter o nome na igreja e não ter compromisso com o evangelho é sinal de que na verdade eu não creio em nada disso. Então é preciso que eu, sim, seja membro de uma igreja, participe, seja edificado, fortalecido, ensinado, instruído, mas é preciso que a minha vida marque de fato a minha obediência nos caminhos do Senhor, porque o que garante que realmente eu estou em Cristo é que eu estou vivendo nos passos do Senhor. Então os nossos filhos, irmãos, não precisam de religião. A religião é importante, a igreja é importante, mas eles precisam, em primeiro lugar, do Salvador. Porque se eles realmente forem tocados e alcançados pela graça, com a salvação em Cristo Jesus, o caminho para a igreja, o caminho da observância dos mandamentos, será um caminho muito mais fácil. Mas se apenas quisermos incutir neles a religião, sem que eles encontrem o Salvador Jesus Cristo, eles estarão perdidos eternamente. Então quero caminhar com os irmãos um pouco mais e dizer para cada um de nós, pais, você tem um campo missionário na sua vida e você precisa evangelizar esse campo missionário. O seu campo missionário não é indo para o Afeganistão, não é indo para a África, não é indo para a Índia, não é indo para qualquer outro lugar do mundo em primeira mão, mas o seu campo missionário é a sua casa. São os seus filhos. Você tem de fato evangelizado os seus filhos, ensinado para eles desde a mais tenra idade que eles são pecadores, que eles precisam do Salvador, que eles precisam crer em Cristo Jesus. Então, pais, interceda pelos seus filhos, intercedam pela obra do Espírito Santo na vida deles, fale de Jesus como Salvador para eles. Há pais que falam para os seus filhos de tanta coisa, dão tantos presentes, tantos mimos, mas não conduzem os filhos no caminho do Senhor. Nós já dissemos outro dia, e eu errei as horas da semana, né? Falei que a semana tinha 166 horas, mas a semana tem 168 horas. Quantas horas da semana o seu filho passa ligado às coisas de Deus? Você o traz à igreja domingo de manhã, 2 horas. Você traz à igreja domingo à noite, mais 1h30, 2 horas. Acabou. Por mais que você traga em outros dias de atividade da igreja, 3, 4, 5 horas por semana. As outras 160 e tantas horas, ele está conectado na internet, ele está conectado com o mundo, ele está tendo influência de pessoas, ele está recebendo informações que não são da palavra de Deus. Você precisa cuidar dos seus filhos, meus irmãos. Você precisa evangelizar os seus filhos. Terceiro e último lugar, encerrando aqui. Por que falar de Deus aos nossos filhos? Porque levá-los a Deus, porque eles precisam ser salvos dessa geração perversa. A salvação, embora garanta-nos a vida na eternidade, mas a salvação também traz transformação na nossa vida existencial. Qual é a qualidade de vida que você espera que seu filho tenha? Que ele apenas tenha esperança da salvação na eternidade, ou que ele seja uma pessoa correta nos dias de hoje? Uma pessoa sensata, uma pessoa justa, uma pessoa que não vai dissolver a sua vida em drogas, em pornografias, em promiscuidade, em vida solta, mas uma pessoa que realmente tenha padrão de qualidade moral, de qualidade ética. O nosso Brasil está numa podriqueira sem fim, porque as nossas famílias estão diluídas, porque os valores do Evangelho muitas vezes não são ensinados em nossas famílias, irmãos. Que tipo de filhos estamos criando para viver daqui 10, 15, 20 anos? Eles serão homens de bens? Serão mulheres honestas, decentes? O vocabulário, a forma de ser, a maneira de viver, o compromisso com o que é justo, vai existir em nossos filhos? Semeie hoje.
Comece hoje, semeando os valores do Evangelho na vida dos seus filhos. E nós vamos ver então homens de bem, homens de moral, homens de caminhos corretos, mulheres tementes a Deus, mulheres éticas. Quando nós olhamos para essa balbúrdia da sociedade que nos cerca, menininhas novas de 12, 13, 15 anos, se oferecendo gratuitamente, vivendo uma vida promíscua. E infelizmente, muitas delas saíram do nosso meio, porque nós pais muitas vezes falhamos. Nós temos tido, meus irmãos, espante quem quiser, nós temos tido em nossos últimos dias uma gama de filhos de cristãos que têm aderido ao homossexualismo, sejam meninas ou sejam meninos. A luz da palavra de Deus é um desvio de conduta. A luz da palavra de Deus é um pecado exacerbado. Porque muitas vezes nós pais não temos ensinado o caminho aos nossos filhos. Então o Evangelho traz salvação também na qualidade de vida. O Evangelho muda também o comportamento dos filhos. Mas em último lugar, o Evangelho aplicado e vivido na vida dos nossos filhos traz a salvação eterna. Não só a salvação circunstancial de uma vida mal vivida, mas traz a salvação eterna para os nossos filhos. Jesus fala muito mais em inferno do que em fé. Jesus fala muito mais em condenação do que em vida eterna. Por que será? Porque é um alerta. Inferno é uma realidade. Inferno não é um mito. Não é apenas uma imaginação de Dante Alighieri. Inferno não é apenas uma comédia que é vivenciada aí nos palcos televisivos de hoje. Hoje banaliza-se, hoje brinca-se com a ideia do inferno. Mas, meus irmãos, para a palavra de Deus, inferno é um lugar de horror. Inferno é um lugar de tormento eterno. Inferno é um lugar de perdição eterna, onde as pessoas estarão ali gritando pelo socorro onde não há mais. Querendo vida onde só existe morte. Querendo descanso onde só exige sofrimento, onde só existe sofrimento. É horror. Nós não temos a ideia do que é o inferno, mas não queira conhecê-lo. Nós não temos ideia do que é a perdição eterna. Não permita que os seus filhos possam ir para lá, porque Jesus disse que uma vez chegado lá, não há mais retorno. Não há como quem está lá passar para o lugar da vida eterna. E ali, disse Jesus, é lugar de choro e ranger de dentes. É lugar de desespero e horror eternos. Meus irmãos, os nossos filhos precisam ser levados à fonte da salvação, à fonte da vida. E se você, meu irmão, minha irmã, amigo presente aqui, ainda não experimentou da graça salvadora em Cristo Jesus, você precisa ir a Cristo. Você precisa receber a salvação que há em Cristo Jesus, porque ai daquele que, chegando lá na eternidade, descobrir que nunca esteve em Cristo e que está eternamente perdido. Termino. Por que entregar nossos filhos a Deus, Rebeca? Volte os 3 pontos. Porque o pacto da graça inclui os nossos filhos e precisamos criá-los no cuidado do Senhor. Segundo, porque não basta apenas o pacto, mas eles precisam de conhecer o Salvador Jesus Cristo. E terceiro, porque eles precisam ser salvos dessa vida pecaminosa, dessa geração corrupta e perversa que vivemos em nossos dias. Não levar os nossos filhos a Deus é expô-los a um terrível e sério perigo. Concluo aqui, papai, você não pode me salvar. Papai, você não pode me salvar. Era o grito daquela criança naquele incêndio. Os seus filhos vão dizer assim para você na eternidade.